Eu louvo a Deus por estar aqui fazendo parte desse culto nessa noite. E a minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. E eu gosto muito daquela música da Estela, que ela fala, a minha vida é um milagre. Realmente, eu sou o milagre. Você é o milagre? Claro que sim, nós somos o milagre. Porque se eu estou aqui viva, e você também, você é o milagre. Porque o nosso Deus, Ele faz isso. Ele que é o dono de todas as coisas. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não falou assim, ó, vou cooperar por aqueles que estão aqui do meu lado. Não, eu coopero para o bem daqueles que me amam. Ele manda sol, chuva, tudo para todos. Mas só aquele que reconhece o poder de Deus é grato. E nós podemos conhecer a palavra capa a capa. Se nós não obedecermos, não adianta nada. Porque o diabo também conhece. Ele conhece que se estremece, mas não obedece. Ele faz nos julgar. Sabe quem julga você? É o inimigo. Deus te acolhe do jeito que você é. E a minha palavra hoje, o culto é da vitória, não é? Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra, compartilhar uma palavra com os irmãos, que está em 2 Reis. Essa palavra, ela é conhecida em todos os lugares. Mas hoje eu queria compartilhar o que ela fez na minha vida. A multiplicação do azeite, que está lá em 2 Reis. 2 Reis 4, de 1 a 7. Primeiramente, eu quero falar sobre Eliseu. Eliseu e Elias eram amigos, muito amigos. E eles faziam parte da mesma comunidade. Eliseu foi ser o sucessor de Elias. E Eliseu recebeu a capa de Elias e ele teve porção dobrada do Espírito de Deus. Amém? E eu queria compartilhar sobre um dos milagres que Eliseu fez, que foi da multiplicação do azeite. Como eu disse para vocês que eu sou um milagre, se eu tiver a oportunidade, eu vou contar um pouco do meu testemunho. Eu sou uma mulher que há muitos anos sirvo a Deus. Eu tinha 14 anos, nasci no lar evangélico, minha família toda cristã, mas eu encontrei Jesus aos 14 anos. Vivi uma vida assim, diante de Deus, por causa dos meus pais, mas eu fiz isso como Jó. Eu conhecia porque meu pai pregava para mim, a minha mãe orava comigo, eu conhecia Jesus de ouvir. Mas aos 14 anos eu encontrei Jesus numa muita dificuldade, porque aos 10 anos de idade eu perdi minha mãe. E perder mãe não é fácil. Criar sem mãe não é fácil. E eu era primogênita. Então, eu fui criada sem mãe. E eu aprendi, a cada passo que eu dava, era um milagre. Porque Jesus falou assim, olha, eu vou te chamar e vou te fazer um milagre na sua vida. E foi isso que Deus fez. Eu vou contar ainda a minha trajetória. Essa semana me aconteceu algo tão forte na minha vida, que eu me deparei com uma situação, porque uma pessoa me desafiou. Você tem algo que você precisa deixar para trás. Você enterrou o defunto, mas deixou um dedo de fora do caixão. E eu falei, nossa, que desafio. Eu falei, gente, mas eu preciso ainda de um milagre. E eu desci na presença de Deus, uma semana, para Deus trazer a luz e a revelação. O que é que eu tinha deixado de se enterrar? Porque a gente tem que viver a cada dia o seu próprio mal. Senão nós não vamos romper, porque o não você já tem.
Todos os dias nós temos o não, mas nós corremos atrás do sim. Entende? E aí eu deparei com a minha situação numa madrugada. O Espírito Santo me acordou às 3 horas da manhã e eu não preguei mais os olhos. E ali eu levantava, eu tentava ir para dormir, mas o Espírito Santo, ainda não, ainda não. Isso é intimidade. E até amanhecer o dia, eu buscando, mas nesse dia eu descobri o que estava de fora, que eu não tinha enterrado. É isso, é intimidade. O que me chama atenção nessa palavra da multiplicação do azeite é isso, que muitas das vezes nós não desfrutamos de um milagre porque nós ficamos apegados a alguma coisa. E olha o tanto de experiência que você deve ter, e eu também. Mas às vezes nós ficamos apegados em pequeninas coisas. E eu quero compartilhar essa palavra aqui com vocês. Eu pensei que eu precisava de usar meus óculos, mas aqui é bem clarinho. A minha dificuldade é com claridade, mas aqui eu vou pegar para não ter dúvida. Aqui fala assim, ó. Certo dia, a esposa de um discípulo do profeta suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabeis que quanto ao teu servo amava e o zelo que ele tinha com o Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus 2 filhos como escravo, para pagar uma dívida. Eliseu indagou: que posso fazer a ti? Disse-me: o que tens em casa? Alce prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Provavelmente essa vasilha era pequena, porque ela disse que não tinha quase nada. Então ele ordenou: vai, pede emprestada a todos os teus vizinhos. Ela deveria ter uma grande amizade na vizinhança, senão ela não ia pedir vasilha emprestada. Tantas quanto pode recolher. Depois, olha o mistério. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, e derrama o azeite puro que brota de todas essas vasilhas, dentro dessas vasilhas. Portanto, põe de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com os filhos e começou a encher as vasilhas e que eles lhe traziam. Então todos estavam cheios. E a mulher pediu a um dos filhos: traz mais uma vasilha. E ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. Então aquele azeite parou de correr. E em seguida ela saiu, contou todo o que passava ao homem de Deus e lhe ordenou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viverá em paz, tu e seus filhos, do que resta. Eu acho essa palavra muito forte, mas eu quero orar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, diante dessa palavra, Pai, tão forte e tão poderosa, que o Senhor fez, Pai, na vida daquela mulher, porque ela entendeu que é melhor obedecer e fazer aquilo que o profeta ordenou. Pai, muito obrigado. Ensina-nos nessa noite, Pai, a entender o que o Senhor tem para cada um de nós e multiplica em nós, ó Pai, esse desejo de servir e honrar ao Senhor. Amém. Pois bem, essa mulher, o segredo que eu acho mais forte nessa palavra da multiplicação do azeite é que tem alguns segredos que eu quero chamar a atenção. O primeiro deles é que essa mulher, ela certamente era uma mulher de boa vizinhança. Porque se ela não fosse uma boa vizinha, provavelmente ela não ia conseguir essas vasilhas. E eu acredito que não eram poucas as vasilhas, eram muitas. Porque além de multiplicar a quantidade, ela ia fazer a ordem que o profeta falou para ela. Olha, pega esse azeite e enche as vasilhas que você conseguir. Eu acredito que não foi pouca.
para poder ela vender, pagar a dívida que valia o preço dos seus filhos aos credores que precisava pagar, e ainda viver do resto, não era pouco. Provavelmente não era pouco. Ela teria uma dívida para pagar, para não levar os seus filhos, e ela tinha que viver ainda com seus filhos, porque naquela época, só o homem podia trabalhar. E o marido dela era um servo junto da mesma região de Eliseu. Porque Eliseu foi atrás daquela viúva, porque avisou para ele que ela estava com esse problema. Senão Eliseu não tinha aproximado dela. Olha para vocês verem a ligação que era com essa mulher. E essa mulher, provavelmente, ela pensou, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho de onde tirar, mas eu não abro mão dos meus filhos, que é isso. A gente vê por aí que não é isso que está acontecendo nos nossos dias. Mas aquela mulher, ela era fiel ao seu esposo e ela não queria perder os seus filhos, pois ela tinha perdido o seu esposo, que estava endividado. Se ela fosse uma mulher arrogante, prepotente, ela não tinha obedecido o profeta. O que eu quero te chamar a atenção dos irmãos essa noite? O que é sagrado diante de Deus? Obedecer. Porque quando nós obedecemos a voz de Deus, certamente você se dará bem. Certamente. Porque o segredo de termos uma vida em abundância é obedecer. Porque às vezes você pode conhecer muito mais do que eu. Você pode ser intelectual. Você pode ser um homem muito conceituado. Mas se você não tiver uma índole, se você não tiver um caráter, que as pessoas veem em você algo que possa confiar, as pessoas não acreditam em ti. As pessoas só acreditam em você se você tem um caráter. Eu gosto de dizer umas coisas assim meia forte. Isso anda comigo. Eu falo que o amor e o perdão é decisão. E é decisão. Você decide perdoar e você decide amar. Isso é decisão. E Deus completa a obra. Amém? Agora, caráter está ligado a pessoas que sabem ser grato. Gratidão está ligada a caráter. E obediência também está ligada a caráter. A pessoa que não tem caráter, ela não consegue obedecer. Ela não consegue ser grato, reconhecer aquilo que as pessoas fazem. E essa viúva, ela tinha caráter. Ela perdeu o esposo, ela não sabia o que fazer, mas ela sabia aonde ela podia pedir socorro. Porque certamente o esposo dela deixou ela endividada, mas também deve ter levado para ela, mostrado para ela o caráter que ele tinha. Na verdade, se fosse hoje, a gente falar assim, poxa, ele era conhecedor e deixar eu endividada. É a maioria das pessoas, né? E ela não. Ela acreditou no marido que tinha, no esposo que tinha, mas ela queria uma porta. Ela queria um socorro. Ela não queria perder os seus filhos. E o segredo dessa mulher é que ela confiava. Ela tinha aonde socorrer, pedir socorro. E ela chegou até o profeta e disse: olha, o meu esposo era teu servo. Ele andava junto contigo. Falou para o profeta Eliseu. Só que ele deixou eu endividado, deixou uma dívida, e agora os credores querem levar meus filhos para pagar a dívida, e eu não queria isso, como escravo. O que eu posso fazer? Eu gosto muito dessa palavra, que Eliseu fez 2 perguntas para ela. Eliseu perguntou para ela: o que você tem na sua casa? Ela falou assim: eu praticamente não tenho nada. Aí ela lembrou que ela tinha um pouco de azeite, provavelmente uma vasilha pequena de azeite, porque era pouca mesmo, porque ela falou que não tinha nada. Aí Eliseu indagou: olha, então você vai lá, pega as vasilhas com toda a vizinhança
e entra para dentro de casa. Olha o mistério aí. Entra para dentro de casa, não faça alarme. Pega as vasilhas, pede para os seus filhos, os filhos dela provavelmente foram nos vizinhos buscar as vasilhas. Entra para dentro da sua casa, feche a porta, lá em secreto, hein? Sem espalhar. E vai enchendo as vasilhas e vai pondo de lado. E quando tiver todas cheias, o azeite vai parar. E foi o que aconteceu. O azeite parou. Olha o mistério. Eu sei que muitos de nós aqui estamos passando por essa pandemia. E quantas vezes você já deparou dentro da sua casa que não tem nada? Às vezes para alimentar. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que usou o profeta Eliseu, ele é o mesmo Deus de hoje, que pode multiplicar o azeite da sua botija e fazer você prosperar, você mudar de quadro, mudar de estação, porque ele é o Deus da vitória. Ele é o meu Deus e o seu Deus. Quantas das vezes nós passamos por situações que nós queremos desistir, e o Senhor fala assim, ó, ajunta o caquinho que sobrou e segue-me, porque eu te darei a vitória. Eu sei que o profeta Eliseu era essa, a dinâmica que o profeta Eliseu ia fazer com aquela mulher. Olha, vai para dentro da sua casa, fecha a sua porta que o milagre vai acontecer. Ele não falou com essas palavras, mas é dessa forma. E foi isso que aconteceu. Quantas vezes nós precisamos de entrar dentro da nossa casa, fechar a nossa porta, ou dentro do nosso quarto, fechar a porta e pedir o socorro de Deus. Porque só Ele tem poder para te dar o socorro. Ele que te leva aos caminhos que você tem que trilhar. Eu gosto muito de Isaías 55, quando ele diz que o meu caminho não era o dele, os meus pensamentos não eram do Senhor, mas ele me colocava no caminho que eu deveria andar. Ele me leva ao caminho que eu vou receber a minha bênção e a minha vitória. É Ele que nos leva a conquistar aquilo que nós precisamos e pagar as nossas dívidas, como essa mulher Deus fez através do profeta Eliseu. E ela fechou a porta e começou lá, só ela e os filhos, caladinha, sem alarme, encher as vasilhas. Olha o milagre. Quando você estiver com algum problema, você quer a vitória, entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta e clama para aquele que pode te dar a vitória. Não é anunciando e gritando por aqui, por ali, e falando aqui e ali. Olha, eu não sei o que fazer, eu estou perdendo o juízo aqui. Não, o nosso Deus sabe a sua situação, sabe o que Ele quer que você faça? Reconheça o poder dEle, entra no seu quarto, fecha a porta, porque o seu Pai te dará a vitória. Eu aprendo muito com essa situação da viúva. E aí ela foi, quando parou o azeite, ela voltou e avisou o profeta, ó, tá tudo cheio, agora vá. É claro que quando Deus vai te dar uma bênção, Ele não te dá pela metade não, Ele dá completa, a vitória o Senhor dá completa. Ele falou, ó, agora você vai e vende. Com certeza Deus ordenou a todo mundo que comprasse daquela viúva, porque ela vendeu, pagou toda a sua dívida e sobrou para ela viver com seus filhos. Sabe que muitas das vezes nós deixamos de receber a bênção que Deus tem para nós por causa do egoísmo. Nós muitas das vezes somos egoístas. Nós, quando recebemos a bênção, nós queremos guardar só para nós. Nós não queremos repartir. E Deus nos dá tanta lição na palavra dEle, que Ele te dá a vitória para você repartir. Ele não dá para você ser egoísta, para você guardar só para você. Eu estou querendo acelerar aqui, mas eu vou resumir. Então, ela foi e viveu da sobra. Eu quero dizer para você nessa noite, qual será
o segredo de nós recebermos a bênção e a vitória. Aqui é o culto da vitória. Eu tenho certeza que você veio aqui para receber sua bênção. E se você crer, você vai sair daqui com a sua vitória. Porque nessa noite o Senhor está ensinando a mim e a você a viver de conformidade com a vontade do Senhor. Porque Ele tem bênção para mim e para você. E Ele vai multiplicar o seu azeite. Vê o que você realmente precisa. O que você tem que Deus pode multiplicar na sua vida. Nessa noite, o Senhor convida você a entregar tudo a Ele. Tudo, sem reserva, porque a vitória vem do Senhor. Ele que é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da vida e Ele vai restaurar tudo aquilo que você precisa nessa noite. Se você crer, você vai ver a glória de Deus e vai sair daqui agraciado pelo Senhor e viver novidade de vida, porque o Senhor tem bênção sem medida para você. O Senhor tem multiplicação para você. Mas não é para você ficar só para você. É para você repartir para aqueles que ainda não entenderam o que é multiplicação. Porque hoje nós estamos entendendo e vendo que o Senhor fez no passado e Ele faz hoje para todo sempre. O segredo é você entregar tudo a Ele e confiar totalmente na presença dEle. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui nessa noite, compartilhando para vocês e com vocês essa palavra forte da multiplicação, e a vitória vem sem medida para mim e para você. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente esse seu dia, e Ele vai se multiplicar mais e mais o azeite da sua botija. Amém? Deus abençoa. Eu agradeço muito por essa rica oportunidade. Que Deus possa estar nos abençoando e nos guardando e nos sustentando dia após dia. Amém?